tudo bem? Eu sou o professor Marcelo José Siqueira Coutinho de Almeida e nessa aula de hoje irei falar sobre os tipos de agentes inteligentes. Na aula passada, nós falamos a respeito do conceito de agente e de como esse conceito é importante para a inteligência artificial. Naquela oportunidade, eu apresentei uma arquitetura típica, uma arquitetura geral ou generalizada de um agente inteligente. Nessa arquitetura, conforme nós podemos observar nessa figura, nós temos sensores que recebem um conjunto de informações que nós chamamos de percepções. Essas informações são encaminhadas a um módulo que é responsável pela seleção da tomada de decisão ou pela escolha da ação, e em seguida nós temos um conjunto de atuadores que são responsáveis por realizar as ações no ambiente no qual o agente ele está inserido. Então essa arquitetura, ela ilustra bem o conceito, um dos conceitos por trás da ideia de agente, ou seja, um sistema inteligente que se comporta de forma racional e que ao longo do tempo executa um ciclo de percepção, escolha de ação e realização de ação. Pois bem, quais são as formas existentes, ou quais são as formas possíveis que um agente pode realizar para escolher uma ação? Existem várias formas de se fazer isso, e cada uma das formas vai definir um tipo específico de agente, como nós veremos ao longo dessa aula. Os tipos de agentes, de acordo com os autores Stuart Russell e Peter Novick, autores do livro Inteligência Artificial Moderna, são classificados da seguinte maneira. Primeiro nós temos os agentes reativos simples, em seguida nós temos os agentes reativos baseados em modelos, em seguida temos os agentes baseados em objetivo, agentes baseados em utilidade e, por fim, os agentes baseados em aprendizagem. O primeiro desses agentes, chamado de agentes reativos simples, possui esse nome devido ao fato de que seu comportamento ele é dado pela relação condição-ação. Então é um agente, como o próprio nome descreve, que tem um funcionamento bastante simples. Vamos tomar como exemplo o caso de um agente racional, um automóvel autônomo, onde esse automóvel controla a sua forma de dirigir, ou seja, de escolher as ações que compreendem o comportamento de um motorista humano, ou seja, ele emula o comportamento de um humano ao escolher as ações que devem guiar o automóvel ao longo das estradas, das ruas e assim por diante, de um ponto A para um ponto B. E eu tenho dois automóveis. Eu tenho um automóvel A, que pode ser um automóvel autônomo, ou pode não ser um automóvel autônomo, um automóvel qualquer, guiado por um ser humano. Pois bem, o automóvel B, que é o automóvel autônomo, ele tem que escolher as suas ações de forma reativa. E como seria isso? Uma maneira de escolher a ação, por exemplo, no caso
de frear seria a partir da observação da luz de freio do carro dianteiro. Se essa luz ela se acende, então significa dizer que esse carro está freando. Imediatamente eu também tenho que frear para que não ocorra uma colisão. Então eu vou ter uma instrução bastante simples. Se carro da frente está freando, então eu começo a frear. Então meu comportamento ele está condicionado a uma determinada percepção que eu recebo a partir de uma câmera que é o meu sensor. A arquitetura desse tipo de agente, então, inclui alguns elementos, aquela caixa que nós temos anteriormente com uma interrogação. Vamos voltar rapidamente para ela. Observe que aqui nós temos as percepções, que está em inglês percepts, sendo recebidas pelos sensores e em seguida passando para esse retângulo branco. Cada agente, então, vai modificar o conjunto de elementos que formam essa caixa. Essa caixa, ela é responsável pela escolha das ações que devem ser encaminhadas para o atuador tornar real por meio de um conjunto de atuadores. Então vamos supor, a ação escolhida foi locomover-se. Então o módulo responsável por essa escolha envia essa informação para os atuadores. Eu tenho, por exemplo, um par de pernas mecânicas. E aí, então, o módulo que controla essas pernas mecânicas vai fazer com que o meu agente robótico possa se locomover. No caso do automóvel, vamos voltar. O nosso automóvel é um agente reativo simples. E aí aquela caixa com uma interrogação foi substituída por esses dois retângulos. E essa figura que se aproxima de um retângulo e com as pontas circulares, não é? Arredondadas. E aí o que acontece é o seguinte: quando eu recebo a informação por meio dos sensores, eu observo o que o mundo é agora, ou seja, identifico qual seria uma sentença que caracterizaria o mundo agora, e a partir daí eu vou verificar se para aquela sentença que é uma condição, existe uma ação correspondente. Então, quem vai escolher isso? Como eu vou escolher? Vai ser por meio de um conjunto de regras do tipo condição-ação. Então, onde eu tenho aí essa figura, onde tem escrito dentro regras de condição-ação, isso aí é uma tabela, é uma base de conhecimento contendo uma série de regras. Se for isso, faça aquilo. Se a luz acender, freie. Se houver um animal adiante, freie. Se houver uma placa de pare, então pare. E assim por diante.
outras regras mais elaboradas também podem ter. Então, no caso, esse retângulo que tem, onde tem escrito em inglês What action I should do now, ele vai ser o responsável por observar dentro dessa base de conhecimento qual é a regra apropriada e, a partir daí, escolher a ação a qual o agente deve executar. Então é um agente muito simples e que tem uma utilidade bastante grande dentro do projeto de agentes. Então a vantagem desse agente está no fato de que ele é simples de projetar e implementar. Então ele basicamente vai realizar ações que refletem o estado atual do ambiente no qual ele está inserido. Então, se for assim, então faça assado. Se for A, faça B. Então, eu vou ter, para quem já conhece programação, e é o caso de quem está acompanhando aqui a minha disciplina e já estudou programação, é o caso de você ter um switch, é o caso de você ter vários ifs, if, else if, else if, else if, um else if ou elif, dependendo da linguagem de programação correspondente a cada uma delas. Então é um agente muito simples de implementar. Por outro lado, ele tem a desvantagem de não ser flexível. Ou seja, caso o agente se depare com uma situação para a qual ele não foi projetado, ele tem que voltar para o projeto e então o projetista ele vai ter que programar aquela situação com a qual o agente se deparou agora pela primeira vez e ele não tinha uma resposta, ele não tinha uma maneira de lidar. E com isso, então, em situações em que há um dinamismo muito grande, em que o ambiente é bastante dinâmico, ele tem que voltar constantemente ao reprojeto, porque ele sempre vai se deparar com situações novas. Então ele tem essa desvantagem de que ele só sabe lidar, ele só tem uma resposta para aquelas situações para as quais ele foi projetado. Se ele se depara com algo novo, algo que mudou, algo diferente do seu roteiro, então ele ou executa uma situação default, ou ele então vai ficar travado, porque ele não tem como escolher uma ação. Como uma forma de suprir essa lacuna, apesar de que o agente reativo ele tem uma importância muito grande, como uma forma de suprir essa lacuna, nós temos então um nível vamos dizer, na escala de evolução dos agentes, na sofisticação do projeto interno dos agentes, nós temos agora um aperfeiçoamento. Então nós chegamos aos agentes reativos baseados em modelos. Então ele é um agente reativo, só que ele vai possuir uma representação interna do mundo em que ele está inserido. Então, ele tem mais informações. Ele tem conhecimento. Professor, o agente anterior, ele tem uma base de conhecimento. É verdade. Tá? A gente precisa fazer
essa observação. Ele tem uma base de conhecimento. Esse conjunto de regras não deixa de ser um conhecimento. Um conhecimento que é inserido dentro dele em tempo de projeto. No entanto, o agente reativo simples, ele não tem uma memória, ele não tem a capacidade de persistência. Ele age da seguinte maneira. Vamos voltar um pouco, tá? Para que isso fique melhor entendido. Ele se depara com uma situação, por exemplo, o carro da frente freia. Então, se a luz acendeu, eu vou frear. O carro volta a acelerar, eu vou voltar a acelerar. Daqui a pouco ele freia novamente. Vou frear novamente. E isso começa a se repetir. Um motorista humano, um motorista mais inteligente, um motorista com experiência, observando esse comportamento de acelerar e parar, ele poderia então tomar uma decisão mais elaborada, que seria fazer uma ultrapassagem e então seguir o seu caminho para poder otimizar o seu tempo, para poder otimizar o combustível que o automóvel dispõe. Só que nesse caso aqui, como o nosso automóvel ele funciona como um agente reativo simples, o automóvel freia, eu vou frear. Ele vai continuar andando, eu vou continuar andando. Isso pode persistir infinitamente até chegar no meu destino, ou até ele mudar de rota e eu ir para outra, pelo fato de que o meu agente ele não se lembra do que aconteceu no ciclo anterior. O agente ele só sabe alguma coisa do mundo em relação à percepção atual. E essa percepção atual, ela dá acesso a uma das regras que eu tenho na base de conhecimento. Então é como se esse agente ele só pudesse raciocinar sobre o que está acontecendo no mundo naquele momento. Ele não tem noção de estado do mundo, ele não tem noção do que aconteceu antes, e ele não tem uma noção do que pode acontecer a partir desse momento. Mas como assim, professor? O agente ele vai adivinhar? Não. Mas a partir do momento em que uma entidade inteligente qualquer, e aí você pode pensar em termos desde o ser humano numa idade reduzida, uma criança, alguns animais que já têm um grau de evolução maior, é que nós somos capazes de antecipar as situações. Isso seja por um processo de compreensão do mundo, ou seja, por um desenvolvimento evolutivo. Então eu sei que se eu estiver num ambiente, se eu estiver numa mata, e essa mata estiver seca, eu não vou acender qualquer tipo de chama. Por quê? Porque eu sei que se eu acender uma chama, eu poderei tocar fogo naquela mata, e aquela mata pegando fogo, a minha segurança ela vai estar em risco.
Então isso não precisa acontecer para eu poder saber isso. O agente reativo simples, ele só sabe o que acontece, o que está acontecendo. Então é como se ele tivesse uma tela do mundo e ele só vê o que está passando naquela tela naquele momento. Já o agente reativo baseado em modelo, ele responde ao mundo, ele funciona a partir desse mecanismo bastante simples de se acontecer A, eu faço B, mas ele sabe que se ele escolher determinada ação, dado o modelo do mundo, dado a forma como o mundo tem suas regras, se a mata está seca, se a palha está em um determinado estado, desprovido de clorofila, ela se torna mais seca. Se torna mais seca, ela se torna inflamável. Se ela se torna inflamável, se eu acender uma chama e colocar em contato, aquela mata vai incendiar. Se ela incendiar, vai colocar minha vida em risco. Vai colocar em risco a vida da fauna em volta. Então perceba que para isso acontecer, para o agente, melhor dizendo, poder ter esse tipo de raciocínio, é preciso que ele tenha algum modelo lá na sua estrutura. Então ele tem que saber, por exemplo, como é que as ações dele, né, as ações do agente irão afetar o mundo. Então aí eu tenho um exemplo, né, que eu costumo usar em sala, que consiste no seguinte. Eu tenho aí um motorista que olha pelo espelho à esquerda, lado do motorista, e ele vê um automóvel bastante distante. E de repente ele leva alguns intervalos, um intervalo de tempo, e ele vê esse automóvel maior na sua tela, né? Eu tenho um sensor que é uma câmera, então ele capta aquele frame, e naquele frame, ou naquele quadro, ele verifica que o tamanho do automóvel agora está maior. O que significa dizer isso, né? Bom, de acordo com um modelo de mundo errado, você poderia imaginar que aquele automóvel se alimentou ali naquele intervalo de tempo de fermento e inchou. Bom, isso aí é um cenário absurdo, né? Isso não valeria para um automóvel. Conhecendo as leis da física, esse automóvel, ou seja, ele tendo lá dentro do seu modelo leis da física, ele concluiria que esse automóvel está se aproximando. Uma quantidade de tempo depois, um ΔT depois, novamente esse agente se depara com a imagem que ele não vai ficar olhando o tempo todo, tá? Vamos imaginar aqui que esse agente, ele, apesar de ter um mecanismo paralelo, mas de execução de diversos sistemas ao mesmo tempo, mas que ele não fica prestando atenção intensamente a essa câmera focada lá no meu retrovisor. Pois bem, ele olha depois e não vê mais o automóvel. E aí, o automóvel ele sumiu, ele voou, ele desapareceu como numa mágica? Não.
um motorista humano iria concluir o quê? O automóvel vinha me ultrapassando, a imagem dele vai aumentando porque ele está se aproximando, até que chega uma hora que ele passa adiante, se eu olhar para trás eu não vou mais vê-lo. Para poder vê-lo, eu tenho que olhar para frente. Veja que essas ações, as quais nós estamos bastante acostumados no nosso dia a dia, né, que uma criança consegue lidar com ela, tem uma certa complexidade. Então, o desenvolvimento da inteligência artificial tem esses desafios, né? Por isso que esse conceito do que o ser humano faz melhor do que os mais avançados sistemas de inteligência artificial, isso aí é uma forma de guiar os esforços da inteligência artificial. Mas vamos mais adiante, depois a gente volta a falar sobre essas questões. Então, a arquitetura desse agente, ela já é um pouco mais elaborada. O que é que entrou aqui? O que entrou que agora tem um estado, então o agente agora tem uma maneira de saber qual é o estado atual do mundo, como o mundo evolui e quais são as consequências de minhas ações. Então, no caso, eu vou reagir a uma determinada percepção, mas antes disso eu tenho que saber qual é o meu estado e eu tenho que saber quais são os estados que eu posso executar. Quais ações que eu posso executar. Bom, esse agente, ele tem uma flexibilidade, ele tem uma capacidade, ele tem um certo grau de inteligência maior do que o agente reativo simples, que foi o primeiro que nós vimos. No entanto, ele tem como desvantagem o fato de que ele não consegue decidir qual a melhor ação a ser tomada. É o que eu falei anteriormente. Eu vou voltar para o slide anterior para que isso fique mais claro. Quando eu falei assim, quais minhas ações eu faço? What my actions do? Quais das minhas ações fazer? Então ele escolhe uma determinada ação. A questão é que esse tipo de agente, ele pode ter mais de uma forma de fazer a mesma coisa. Seja a curto prazo, seja a longo prazo. E nós sabemos que em situações como essas, nós precisamos ponderar para saber qual é a mais interessante, qual é a que vai nos satisfazer. Opa, como assim? É o seguinte, é que nós vamos ter alguma medida de desempenho, como nós vimos na aula passada, e essa medida de desempenho ela deve ser utilizada para julgar. Vamos falar sobre isso mais adiante, mas eu quero ir um pouco mais assim, com calma, né? Passo a passo, para não colocar muita informação e isso acabar sendo confuso. Tá? Então, qual a desvantagem? É que ele não consegue decidir qual a melhor ação a ser tomada. Independente
de eu estar falando de um agente reativo simples ou um agente reativo baseado em modelo, o que os dois querem fazer é resolver um problema ou lidar com uma situação naquele intervalo de tempo. Então ele não tem uma ideia de prazo ainda. Ele não tem uma ideia de objetivo. Vamos pensar no caso do jogo de xadrez. Como é que eu venço uma partida de xadrez? Ora, para você vencer uma partida de xadrez, você tem que executar uma sequência de jogadas até que você atinja um determinado estado. Esse estado é denominado de objetivo. Eu saio do meu estado inicial e chego no meu estado final. O que é o estado final? É o meu objetivo, é o que vai satisfazer uma determinada medida de desempenho. O que é a medida de desempenho? O que é que caracteriza que o agente atingiu o objetivo? É o fato de que você chegou num estado em que a rainha do seu oponente foi sequestrada, né? Se fosse futebol, a bola da partida teria que estar localizada dentro do espaço que nós chamamos de trave, e assim por diante. O que eu quero colocar aqui para vocês, eu quero que fique muito claro em relação a isso, é que há uma lacuna agora. Eu resolvi um problema, o agente se tornou um pouco mais inteligente, mas ainda temos um problema. O agente resolve o problema que a gente chama em tela, naquele momento. Mas, e se eu quiser, e se eu tiver um problema de longo prazo? Pegar a rainha, colocar a bola dentro da trave do oponente, chegar ao destino, entregar uma encomenda, uma pizza. Como é que nós fazemos? Será que esse agente consegue fazer isso? Não. Tá? Ou então, para fazê-lo, ele vai levar muito mais tempo, vai consumir muito mais recursos. Daí nós chegamos nos agentes baseados em objetivos. Os agentes baseados em objetivos, eles tomam decisões de acordo com o objetivo. Então, ele não está preocupado apenas em lidar com o estado atual do ambiente. Então é aquela história. Quando eu tenho um objetivo e eu recebo uma percepção, eu tenho que tomar uma decisão que não só resolva o meu problema em questão, mas que me leve em ciclos posteriores a alcançar um determinado estado desejável que é o meu objetivo. Então, quando vamos pegar um exemplo intuitivo para que a gente possa, uma metáfora, melhor dizendo, para que isso fique um pouco mais claro para vocês. Imagine que o seu objetivo seja concluir o curso de engenharia da computação. E então você está estudando inteligência artificial e você então recebe uma mensagem no seu celular
Você vai fazer uma prova no outro dia, para a qual você está se preparando, porque é uma disciplina que você quer ter um bom desempenho, pensando no seu futuro. Você quer se especializar naquela área ali, e aí um colega seu ou uma colega o convida para sair, para ir para o cinema, ou alguma coisa desse tipo. Seu colega te chama para um evento que não tem nenhuma relação com aquela prova que você tem no outro dia. Assistir uma partida de futebol. Então, no caso, um agente reativo simples daria uma resposta imediata, que poderia ser não ir, mas esse não ir seria baseado no momento atual, porque estou cansado, sei lá. O agente reativo baseado em modelo, ele poderia fazer uma análise um pouco mais elaborada e poderia inclusive ir. E o agente baseado em objetivo, a decisão que ele vai tomar, a ação que ele vai selecionar, dentre um conjunto de outras possíveis, deve estar sincronizado com um estado futuro e não só um estado de satisfação momentâneo. Então, um agente baseado em objetivo tem essa característica. Então, vamos supor o mesmo exemplo, né, do automóvel que sai de um ponto A e vai chegar num determinado ponto B. Ao longo da sua trajetória, ele não vai só tomar decisões, escolher as ações que deve realizar, baseado na percepção atual. Mas ele deve levar em consideração o lugar que ele deseja chegar a longo prazo. A longo prazo que eu estou aqui, nesse caso, colocando para vocês, a partir de uma quantidade N de ciclos, percepção, deliberação e ação. Então, lá no futuro, tá? Mesmo que seja um futuro próximo, 1 hora, 30 minutos. Como eu falei também, o caso do xadrez, em que nós temos aí como regra do jogo, né, a dinâmica do jogo, que para vencer tem que sequestrar a rainha do oponente. E então a arquitetura dele agora é um pouco mais... tem esse componente aí adicional, que são os objetivos. Então, anteriormente, vou voltar um pouquinho para vocês fazerem essa comparação, não é? Que nessa parte onde vocês estão lendo Condition, Action, Rules, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter isso aqui, ó. Goals. Então, nós vamos ter objetivos. Então, o resto do agente, a arquitetura vai ser praticamente a mesma, só que esse retângulo, onde tem escrito What Action, I Should Do Now, esse módulo, ele vai agora lidar com objetivos. Ele não vai lidar com regras, tá? Ele vai lidar com objetivos. E objetivos são estados desejáveis de se alcançar a longo prazo. Bom, a vantagem desse agente é que ele é adequado para situações onde é necessário foco nos resultados.
Então você tem um objetivo, não é apenas lidar com uma situação atual. A desvantagem é que não importa o quanto custa para alcançar o resultado. Em outras palavras, esse agente ele não leva em consideração o fato de que a escolha de um conjunto de ações para se alcançar um determinado objetivo tem um custo. Então vamos supor, eu tenho 2 caminhos possíveis, 3 caminhos possíveis entre um ponto A e um ponto B da cidade, e o agente escolhe seguir por determinado caminho, e ele não leva em consideração, por exemplo, o fato de que aquele caminho é mais distante e que, portanto, vai levar a um consumo maior de combustível. Então, se estivéssemos pensando aqui no desenvolvimento de um agente inteligente para fazer entregas em uma cidade, ou então um táxi inteligente, muito provavelmente os clientes dessa empresa ficariam bastante irritados em saber que o automóvel escolheu uma determinada rota mais distante, sabendo que havia uma mais curta. E com isso o preço da tarifa vai também se tornar mais elevada. Então esse tipo de agente, ele diferente dos anteriores, ele consegue pensar a longo prazo, mas ele não avalia o custo das decisões. E aí então nós chegamos nos agentes baseados na utilidade. Então, esse termo baseado na utilidade vem do fato de que esses agentes, eles buscam utilizar melhor os recursos que representam algum gasto, algum consumo para eles. Então, no caso de um automóvel autônomo, seria um combustível. Mas a gente poderia pensar, por exemplo, num robô inteligente, onde nós temos que tomar decisões que levem a um menor consumo de bateria. Então eu tenho um automóvel, um agente aspirador, e ele define uma rota para fazer a aspiração pela casa, e aí a maneira como ele organiza isso leva a um consumo maior de energia. Consequentemente, ele vai ter que, dependendo do projeto dele, ter que mais vezes se dirigir à base onde ele faz a recarga de sua bateria. Então, como eu falei aqui na primeira aula, né, nós vamos discutir a inteligência artificial sob uma perspectiva de projeto de engenharia, de você construir artefatos físicos que inclusive te leve a criar produtos futuramente. Que você alie esse conhecimento dessa disciplina ao de outras, disciplina de circuito, disciplina de robótica, e você alie isso e cria um produto. Então, quando a gente vai criar um produto, você precisa levar em consideração, por exemplo, se isso vai levar a um produto, a um resultado, desculpem, que inviabilize o marketing dele. Então você vai vender um produto que tem uma excelente qualidade, mas os usuários, os clientes
lá da sua empresa estão reclamando do fato de que ele consome muito. Então, isso pode vir, por exemplo, de uma tomada de decisão de projeto, não estou falando de tomada de decisão do agente, mas de projeto, onde você escolher uma maneira dele trabalhar, dele escolher a rota que o leva a recargas constantes. Então, isso é um fator que pode prejudicar a qualidade do seu produto. Então, existem várias formas de se medir o fator de utilização de um determinado produto. E aí nós temos o tempo, combustível, segurança, conforto. Isso aí está associado também com a ideia de medida de desempenho. Então a gente sempre deve pensar, antes de eu partir para essa linha de raciocínio que estava levando, a gente sempre deve pensar, ao escolher o projeto de alguma coisa, por exemplo, quando eu falo em medida de desempenho, como seria a comparação do projeto A com o projeto B? Como é que eu meço, né? Porque falar em comparação em termos de sistemas inteligentes, muitas vezes pode ser algo extremamente complexo. Como é que eu sei que alguma coisa é mais inteligente do que outra? Então você pode dizer o seguinte, né? Vamos pegar o caso aqui do agente aspirador, que é um exemplo que eu acabei de utilizar. O melhor agente, dado dois robôs, o melhor deles é aquele que, para uma mesma configuração de sujeira, para um mesmo ambiente, ele consegue limpar melhor a casa, ou seja, consegue absorver mais sujeira em menos tempo. Então isso é uma maneira de você dizer que ele é mais inteligente. É aquele que, dado vamos falar agora de um automóvel autônomo. Então, dado um ponto A, para chegar no ponto B, é aquele automóvel que consome menos combustível. Ou seja, que escolheu a rota mais econômica. E assim por diante. Então, deve-se levar isso em consideração. Então, vamos voltar ao seguinte. Imagine que você está na cidade de Campina Grande, na cidade em que eu me encontro. Vou sair da instituição na qual dou aula, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB, e eu vou sair e vou para um determinado lugar no outro lado da cidade. Então, nessa rota, como vocês podem observar nessa figura, eu tenho 3 formas. Existem mais formas de fazer isso, mas vamos simplificar o nosso exemplo. Então, eu posso ir pela rota 1, direto, seguindo esse caminho em vermelho. Eu posso ir pela rota 2, onde em determinado ponto eu sigo um outro caminho, é a rota verde. Como eu posso, em determinado ponto, na rota 1, seguir pela rota 3, em azul, até mais adiante chegar ao meu destino. Então, se eu fosse um agente baseado em objetivo, bastava eu sair
do ponto A e chegar no ponto B, que aquele meu projeto iria satisfazer a demanda que havia sido colocada. Mas quando eu estou falando em agentes baseados em utilidade, eu tenho agora que analisar a partir de uma perspectiva de medida de desempenho, de utilização de algum recurso que aquele agente consome. Então, no caso, pode ser, como eu falei, um combustível, pode ser a bateria, pode ser o conforto. Uma dessas rotas, ela é mais longínqua, no entanto, ela tem mais... O asfalto é de melhor qualidade, enquanto que outra mais curta tem buracos, por exemplo. Pessoal, isso vale só para agentes robóticos, agentes de hardware, ou seja, que envolve algum meio físico? Não. Grande parte dos sistemas de simulação de agentes utiliza uma variável chamada de estamina. Estamina nada mais é do que a energia do agente. Isso é uma maneira de se estimular a busca por soluções que façam o melhor uso do fator de utilização ou das variáveis que estão envolvidas para buscar um melhor resultado na medida de desempenho. E aí nós chegamos agora à arquitetura, a arquitetura do agente baseado em utilidade. Veja que agora nós substituímos o quê? O fator de utilidade, os objetivos, pelo fator de utilidade. Além disso, foi incluído mais um retângulo. Agora eu pergunto o seguinte: How happy I'll be in such a state? Quão feliz eu estarei em tal estado? Essa ideia de felicidade não é a ideia subjetiva. Essa figura, vale salientar, eu não fiz essa observação lá no começo da aula, deveria ter feito, ela é extraída do nosso livro texto, livro do Russell e Novig. Então, no caso, por essa razão que todos os termos estão em inglês. Então, quando ele fala em felicidade, significa dizer que a variável associada com aquela decisão vai ter o maior valor possível. Então, vamos supor, eu estou preocupado com a questão do combustível. Então, siga entre na rua Floriano Peixoto. Então eu tenho que verificar o quão feliz eu estarei em tal estado, estando pela rua Floriano Peixoto, na Avenida Floriano Peixoto. Ora, essa felicidade é o quão econômico eu estarei seguindo tal caminho. Então tem que analisar. Então tem que saber a extensão dessa rua em quilômetros, o consumo em quilômetros. Se eu não vou gastar mais indo por esse caminho do que por outro. Então essa questão de analisar. Se eu tomar essa decisão, eu vou estar feliz tantos por cento, ou estar feliz com um valor absoluto X ou Y. Isso tem a ver com o resultado final que eu posso alcançar. Então, se eu levo mais tempo para fazer alguma coisa, se eu sou mais econômico, se eu deterioro o estado do automóvel
seguindo por determinados trajetos que são reconhecidamente conhecidos ou sabidos terem buracos, né? Bom, seguindo essa mesma linha de raciocínio, né? Então, antes de falar sobre o próximo agente, nós temos que analisar qual é a vantagem desse agente. Então, a vantagem dele é que ele otimiza recurso. Qual é o meu recurso? Bom, é um sistema de simulação. É um Robocop Football Simulated. Ou seja, são jogos de futebol simulados. Então, eu tenho uma estamina. Então, vou otimizar, né, o meu sistema. Se ele é um agente baseado na utilidade, então ele tem essa possibilidade, ele tem essa potencial de trabalhar em cima da otimização desse recurso. Se for um robô com bateria, escolher rotas que privilegiem a economia da bateria. Se for um automóvel, gastar o menos possível do combustível e assim por diante. Qual é a desvantagem dele, né? Bom, as desvantagens estão relacionadas com questões relacionadas com desempenho. Ao longo do tempo, a otimização de recursos por si só não garante o melhor desempenho. Isso vai ficar mais claro adiante. E a complexidade em si de você alcançar esse potencial de melhor consumo dos recursos. E aí é onde é que a gente entra com o último tipo de agente. Então, os agentes com aprendizagem ou os agentes baseados em aprendizagem, eles vêm com essa ideia de lidar com situações muito complexas, situações onde o desempenho é algo muito importante. Então, vamos fazer uma comparação com o que vimos até então. Até agora, todos os agentes eles tinham um conhecimento inato. É um que a gente chama de conhecimento hardwired, ou seja, está na estrutura dele. Se houver uma mudança no mundo, uma mudança considerável, o agente tem que voltar para o projeto. Ele tem que ser reprogramado, ele tem que ser reconstruído. Nessas situações, onde o mundo muda, onde informações elas se alteram dentro de um dinamismo muito grande, isso vai demandar um esforço de aprendizado. Então o agente ele precisa aprender. É melhor, em termos de inteligência, é melhor que ele aprenda do que ele volte para a mesa de projeto. Então é o caso de um automóvel, né, que está dirigindo ao longo da estrada e ele foi projetado para frear diante de pessoas, outros automóveis, obstáculos e animais, por exemplo, um cachorro. Só que num determinado dia,
o automóvel ele se depara com um alce. E ele não foi projetado para isso, não tem alce aqui na nossa região. E aí o que acontece? O automóvel ele ou realiza uma ação default, ou então ele vai travar, né? Ele vai bugar, como se diz. Então, quando o agente ele é dotado da capacidade de aprendizagem, por um lado, isso reduz a necessidade por parte dos projetistas de pensar em tantas situações. Quais são os animais que vão ter, quais são os obstáculos, quais são os eventos. Então eu penso em termos gerais e o agente então ele vai aprender a lidar com as situações específicas. Por outro lado, isso também vai reduzir a necessidade do agente voltar à mesa de projeto, porque ele vai aprender a lidar com aquela situação. Pode ser que naquele momento, no primeiro momento, ele não tenha a melhor ação, mas pode ser que ao longo do tempo, lidando com aquilo, ele aprenda a compreender qual é o comportamento de um alce quando se aproxima dele e, após uma série de situações, saber lidar adequadamente, com mais segurança, com os eventos em que ele atravessar a pista. Isso é uma ideia que já vem lá do início, lá de Alan Turing, onde ele falava a respeito da necessidade de construir máquinas que tivessem uma capacidade de aprendizagem. Então ele tem um conhecimento inicial, uma habilidade de lidar com o mundo, e essa habilidade de lidar com o mundo faz com que ele possa aprender. Então ele vai observar as coisas do mundo, como as coisas do mundo acontecem. Então, qual o propósito maior que existe por trás dos agentes com aprendizagem? É exatamente o agente poder se tornar mais competente ao longo do tempo. E o que seria se tornar mais competente ao longo do tempo? Seria poder escolher ações que levem a resultados cujo valor da medida de desempenho melhore com o tempo. Ou seja, no caso do combustível, reduza com o tempo. Ou que, no caso de, por exemplo, da Robocop Soccer, jogar futebol, robôs que jogam futebol, que tenham resultados melhores, que façam mais gols, em outras palavras. Então, no caso, quando nós temos a capacidade de aprendizagem envolvida, e isso aí é um tema bastante importante nos dias atuais, onde se fala bastante onde se fala muito de aprendizagem de máquina, está exatamente em, a partir da experiência, poder aperfeiçoar o comportamento. Isso é possível se o agente, em um momento anterior, ele já teve a oportunidade de seguir por aquele caminho. Então imagine o seguinte, você sai de casa, num automóvel, numa motocicleta ou numa bicicleta, e você sempre segue por aquele caminho que você considera como sendo o melhor. Então,
você considerar o melhor baseado nas suas informações. Só que podem existir outras rotas, as quais você desconhece. E como é que você vai conhecer rotas que eventualmente sejam as melhores? Como é que você vai conhecer rotas alternativas? Se você experimentar. Então, o gerador de problema seria, no caso, você, num determinado dia em que você saiu mais cedo de casa, que você não tem aquela preocupação de maximizar o fator de utilização tempo, e aí você diz, hoje eu vou testar um caminho alternativo. E aí o gerador de problema é o responsável por dizer, vamos seguir hoje por essa rota. Então ele escolhe uma outra ação, tanto é que ele conversa com o elemento de desempenho. Então nesse momento o agente não vai trabalhar com essa perspectiva de otimizar o seu comportamento. Ele quer aprender, então ele está em modo de aprendizado. Então o aprendizado se tornou uma das questões da inteligência artificial mais importantes que nós temos atualmente. Então, o processo de construção de agentes inteligentes hoje não é mais uma opção. Hoje já é uma imposição diante da complexidade de determinados problemas. Então, para que isso aconteça, é necessário que o agente ele seja projetado levando em consideração que ele vai se deparar com situações às quais ele não lidou anteriormente. Mas se ele aprendeu, se a partir dos exemplos, das situações, ele tem como lidar com aquilo. Eu vou voltar a falar mais sobre isso. Isso pode ficar um pouquinho abstrato nesse momento, realmente, mas quando nós estivermos falando exatamente sobre aprendizagem de máquina, isso vai ficar realmente mais claro. Então, é importante nós fazermos as seguintes considerações, tá? Nós temos vários agentes, o que, em outras palavras, significa dizer que o projetista pode criar um agente de diversas formas diferentes. O que é que vai diferenciar essa escolha? O que é que vai fazer com que o projetista escolha um ou outro? A situação com a qual ele está lidando, a complexidade do problema. No entanto, é preciso ressaltar que essa classificação ela não é única. Então você pode encontrar outros autores que colocam de outra forma. Isso aí é apenas uma maneira de entendermos que existem desafios diferentes que são apresentados para os projetistas. E que esses desafios eles são solucionados da maneira X, da maneira Y. Por outro lado, em algumas situações, o projetista pode se ver na situação em que o agente pode abordar características de agentes distintos. Então isso segue uma ideia que vem lá do Marvin Minsky, onde ele dizia, por exemplo, que a mente nada mais é do que uma agência. E essa agência comportaria a presença de diferentes agentes. Então, nosso cérebro, nossa mente, nada mais é do que um sistema multiagente que tem características distintas de comportamento. Então, a nossa forma de lidar com o mundo segue essa
premissa. Por exemplo, quando nos aproximamos de uma superfície muito quente, quando tocamos com o braço, imediatamente afastamos a nossa superfície, ou seja, a nossa pele. Então o robô deveria fazer isso. Então nesse caso, nesse momento, o agente ele se comporta como sendo um agente reativo. Mas para encontrar o caminho para fazer a entrega de uma encomenda, o agente ele vai se comportar como sendo um agente baseado em objetivo ou em utilização. Se o agente vai lidar com situações complexas, onde existe uma grande adaptabilidade envolvida, vai ser um agente de aprendizado. Então, um agente ele pode ser multiagente. A própria estrutura do agente de aprendizagem, e aí eu vou voltar aqui para a arquitetura, percebam que é uma estrutura multiagente. Então, o crítico pode ser um agente. O elemento de aprendizagem pode ser um agente. O elemento de desempenho pode ser um agente. E o gerador de problema pode ser um outro agente. Então, na verdade, o agente de aprendizagem pode ser um sistema multiagente, ou seja, um agente. Por outro lado, também, ao projetar um agente, pessoal, é importante ter em mente que não é obrigatório ter todos os elementos dispostos dessa maneira. Então, isso é uma ideia do Stuart Russell e do Peter Novick, mas outros autores colocam de outra maneira. Então, a gente vai voltar a falar mais sobre isso. Então, nós vimos aqui nessa aula de hoje diversos tipos de agentes, ou seja, diversas formas como um agente é capaz de selecionar suas ações. E essa era a ideia, era o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, para entendermos melhor como é o processo de construção dos agentes inteligentes. Então, na próxima aula, nós voltaremos onde eu irei entrar dentro do agente e mostrar para vocês uma abordagem de resolução de problemas. Então, até lá. Muito obrigado.